Chega um momento na vida em que nos apegamos com força demais a algo ou alguém que já não faz mais parte do que Deus tem para nós. Clamamos a Deus, implorando por respostas, buscando por esperança e nos agarrando ao que acreditamos ser amor. Mas, lá no fundo, sentimos o peso da tristeza apertando o peito, os sussurros silenciosos do coração nos dizendo que é hora de soltar. Se essa mensagem falar com você, já se inscreve, deixa seu like e fica até o final. Talvez seja um relacionamento no qual você investiu sua alma, uma amizade que já não tem o mesmo significado ou um laço que está te ferindo mais do que te fortalecendo. Você ora, você luta, tenta consertar o que já está desmoronando, e, ainda assim, quanto mais você segura, mais seu espírito se entristece. Deus está falando com você, meu amigo. Ele está te mostrando os sinais, chamando você para se render. Não porque Ele quer te ver sofrendo, mas porque Ele tem algo maior, algo mais sagrado, algo que vai trazer verdadeira paz ao seu coração. Mas você está ouvindo? Você está disposto a deixar ir aquilo que está te impedindo de receber o melhor de Deus? Hoje, quero compartilhar com você 7 sinais claros de que Deus está te dizendo para desistir de alguém. Esses sinais não são meras coincidências ou emoções passageiras. São alertas divinos, suaves, mas firmes, em te chamando de volta ao lugar onde você pertence. Deus fala de maneiras que muitas vezes ignoramos, mas esses sinais são aqueles que não podemos deixar passar. Se você tem buscado uma resposta, preste atenção, porque isso pode ser exatamente o que Deus tem tentado te mostrar. Ele não é um Deus de confusão, Ele é um Deus de clareza, e esses sinais vão deixar clara a vontade dele. Abra o seu coração, porque o que estou prestes a te dizer pode ser exatamente o que você precisa ouvir. Existe um tipo de exaustão que não vem da falta de sono ou do excesso de trabalho físico. É a mais profunda. Ela se instala no peito como um peso impossível de tirar. Você acorda cansado, mesmo tendo dormido bem. Vive o dia forçando um sorriso, mas por dentro, algo está fora do lugar. Isso não é apenas estresse. Não é só pensar demais. É a ausência de paz. E, quando a paz está ausente, muitas vezes é porque Deus está tentando te dizer algo. Existem pessoas que entram na nossa vida como um sopro de ar fresco, e elas nos elevam, nos encorajam, nos lembram de quem somos em Cristo. Mas também existem aquelas que nos esgotam. Suas palavras machucam mais do que deveriam. Suas atitudes nos fazem duvidar do nosso valor. A presença delas, em vez de consolar, nos causa inquietação. E mesmo assim, permanecemos. Nos agarramos, convencendo a nós mesmos de que amar é sacrificar, que amizades exigem paciência, que talvez, só talvez, as coisas mudem. Mas e se Deus estiver dizendo que esse não é o lugar onde você deve estar? A ausência de paz não é só um sentimento, é uma mensagem. É a maneira que Deus usa para mostrar que algo está desalinhado, que algo saiu do curso. A Bíblia diz em 1 Coríntios 14h33, porque Deus não é Deus de confusão, mas de paz. Quando sua alma vive inquieta, quando sua mente não encontra descanso, quando você ora, mas ainda assim sente um peso esmagador, é hora de prestar atenção. Porque Deus não guia através do caos, Ele guia através da paz. Pense em um momento da sua vida em que você teve absoluta certeza de estar exatamente onde deveria estar. Talvez tenha sido um trabalho que parecia certo, uma decisão que trouxe clareza, um relacionamento que te deu segurança. Agora compare com o que você está sentindo nessa situação. Você sente a mesma certeza? Ou parece que vive pisando em ovos, enfrentando uma tempestade interna que nunca se acalma? Deus se comunica conosco de muitas formas, e uma das maneiras mais claras pelas quais Ele fala é através do estado do nosso espírito. Quando estamos em sintonia com a vontade dele, experimentamos uma paz profunda e inabalável, mesmo em meio às dificuldades. Mas, quando insistimos em algo, quando permanecemos em lugares que Deus nunca planejou para nós, essa paz se dissipa. E por mais que tentemos justificar, por mais que tentemos nos convencer de que estamos apenas exagerando, aquele incômodo persiste. Ele persiste porque tem um propósito, e chamar a nossa atenção.
É fácil ignorar os sinais quando nosso coração está envolvido. Dizemos a nós mesmos que o amor exige paciência, que se orarmos mais, tentarmos mais, segurarmos só mais um pouco, tudo vai melhorar. Mas o amor verdadeiro nunca deve parecer uma batalha constante que estamos sempre perdendo. Deus não coloca pessoas na nossa vida para nos esgotar, para nos fazer duvidar do nosso valor ou para nos afastar dele. Se a presença de alguém te deixa em um estado constante de ansiedade, dúvida ou cansaço emocional, isso não é amor. Isso não vem de Deus. Você já reparou como, quando algo vem realmente de Deus, as coisas fluem? Isso não quer dizer que não existirão desafios, mas há uma graça que te sustenta. As conexões certas, os relacionamentos e amizades que vêm do Senhor, acrescentam à sua vida. Eles não te fazem sentir como se estivesse travando uma guerra diária para provar seu valor. Não te colocam num cenário de tempestade sem fim. Se estar com alguém está te causando mais dor do que paz, esse não é o plano de Deus para você. Uma das coisas mais difíceis que podemos fazer é nos afastar de algo que acreditávamos que duraria. Mas, às vezes, aquilo que achamos que precisamos está muito longe do que Deus sabe que é o melhor para nós. E Ele nos ama demais para permitir que permaneçamos em lugares que destroem nosso espírito. Por isso o desconforto se intensifica. Por isso as lágrimas durante a madrugada não cessam. Por isso, por mais que você tente abafar, lá no fundo do seu ser, você sente que algo não está certo. Porque Deus está tentando chamar sua atenção. Ignorar a ausência de paz não faz com que ela desapareça. Você pode se distrair, pode continuar tentando, pode até se convencer de que as coisas vão melhorar, mas a verdade permanece: quando algo não vem de Deus, nenhum esforço humano será capaz de fazer dar certo. E quanto mais tempo você insiste, mais isso desgasta sua alma. Você não foi criado para viver em constante conflito interior. Você foi criado para ter paz. Para experimentar alegria. Para viver relações que edificam, e não que destroem. Se toda vez que você pensa nessa pessoa seu coração pesa em vez de se alegrar, isso não é algo pequeno. Se a cada conversa você sai mais esgotado do que fortalecido, isso não é algo a ser ignorado. Se você já orou, mas a inquietação no seu coração só aumenta, Deus está falando. E quando Deus fala, Ele não traz confusão. Ele não lança dúvida. Ele traz clareza. Mas você está disposto a ouvir? Existe uma razão pela qual Deus nos orienta a guardar o coração. Há um motivo pelo qual Ele nos chama a andar em retidão, cercando-nos de pessoas que nos aproximam dele, e não que nos afastam. Relacionamentos têm poder. As pessoas que permitimos em nossas vidas moldam nosso modo de pensar, nosso comportamento e até nossa visão sobre Deus. Algumas conexões nos aprofundam na fé e nos tornam mais fortes, mais sábios, mais sensíveis à presença dele. Outras nos drenam, nos confundem e nos fazem duvidar daquilo que antes tínhamos certeza. No começo, talvez isso não fique claro. Você diz a si mesmo que consegue lidar com isso, que abrir mão de certas coisas não vai te prejudicar. Talvez você perceba que está orando menos, que seu tempo com Deus mudou e ficou menos íntimo, menos intenso. O fogo que antes queimava começa a se apagar. Não acontece de uma hora para outra, mas aos poucos, seu coração vai se afastando. As coisas que antes te incomodavam, já não pesam tanto. Os limites que antes eram inegociáveis, agora parecem dispensáveis. E, quando menos espera, você já se distanciou da presença de Deus. Deus jamais nos afasta dele. Quando Ele coloca alguém em nossa vida, esse relacionamento refletirá o seu caráter. Vai nos direcionar para a retidão, não para longe dela. Vai nos incentivar a crescer espiritualmente, a buscá-lo mais, a permanecer firmes na verdade. Mas, quando alguém constantemente te afasta de Deus, quando te faz duvidar das convicções que Ele plantou em seu coração, isso é um alerta que você não pode ignorar. Nem sempre é algo explícito, e muitas vezes, as pessoas não dizem diretamente para você se afastar da sua fé. Em vez disso, é sutil. Está nas pequenas atitudes, na forma como desdenham dos seus valores, como zombam daquilo que você leva a sério.
Está nas conversas, hábitos ou situações para as quais te arrastam, mesmo sabendo que aquilo não está alinhado com o que é certo. Pode ser também na forma como reagem quando você menciona a Deus. No jeito como fazem você se sentir inferior por causa da sua fé, ou no desrespeito constante aos limites espirituais que você estabeleceu. Você tenta permanecer ali porque se importa. Diz a si mesmo que pode ser uma influência positiva, que talvez, e só talvez, consiga aproximá-los de Deus, em vez de deixar que eles te afastem dele. Mas não é assim que funciona. Quando a presença de alguém na sua vida enfraquece a sua fé em vez de fortalecê-la, esse não é um vínculo que Deus te chamou para manter. A palavra de Deus é clara: não se deixem enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. 1 Coríntios 15h33. Ele nos alerta porque conhece bem a fragilidade do coração humano. Sabe que, ao nos cercarmos de mais influências, até mesmo as convicções mais firmes começam a se desgastar. Ninguém está imune ao impacto do ambiente ao seu redor. As vozes que você permite entrar na sua vida moldam seus pensamentos, influenciam suas decisões e, no fim das contas, afetam sua caminhada com Deus. Talvez você pense que é forte o suficiente, que pode conviver com essas pessoas sem mudar, que conseguirá manter sua fé intacta mesmo dentro de uma relação que constantemente entra em conflito com suas crenças. Mas fé não é apenas resistir ao que é errado, é buscar aquilo que é certo. Se você passa mais tempo defendendo sua fé dentro de um relacionamento do que crescendo nela por causa dessa conexão, isso não é o que Deus quer para você. O perigo de insistir em uma relação que te afasta de Deus é que, com o tempo, você para de perceber essa distância. No começo, a inquietação espiritual é intensa. Você sente o peso da concessão, o incômodo no coração. Mas quanto mais ignora, mais baixa essa voz se torna. Quanto mais justifica, mais fácil fica de aceitar. E então, um dia, você acorda e percebe que aquela fé que antes você abraçava com força agora parece distante. A presença de Deus, que antes era tão clara e próxima, agora parece uma lembrança. Deus não está tentando tirar algo bom de você, e Ele quer te dar algo melhor. Ele sabe do que você precisa. Ele conhece as pessoas que vão fortalecer sua fé, não miná-la. Ele entende quais relacionamentos te ajudarão a se tornar a pessoa que Ele te criou para ser. E Ele também enxerga quando você está agarrado a algo que está te afastando dele. Não existe relacionamento que vale o preço de se distanciar da presença de Deus. Nenhuma amizade, nenhum romance, nenhuma conexão vale mais do que isso. O inimigo trabalha por meio do engano. Ele te convence de que não é nada demais, que um pequeno desvio não fará diferença. Mas a verdade é que uma concessão nunca é apenas um momento, é um caminho. E quanto mais você anda por ele, mais difícil se torna voltar atrás. Você não precisa permanecer em uma relação que enfraquece sua fé. Não precisa segurar a mão de alguém que constantemente te leva ao pecado, à dúvida, à apatia espiritual. Deus tem algo melhor preparado para você. Ele tem laços que vão te edificar, conexões que te tornarão mais forte, pessoas que te empurrarão para mais perto dele. Mas é preciso confiar o suficiente para soltar aquilo que está te puxando para longe. A voz de Deus não é aquela que te confunde. Não é a que te causa inquietação, conflito ou culpa. A voz dele traz paz, clareza e convicção. Quando ele te diz para se afastar de alguém, não é porque quer te machucar, é porque deseja te curar. Mas você precisa estar disposto a escutar. A oração é uma das formas mais poderosas de nos conectarmos com Deus. É onde buscamos direção, entregamos nossos fardos, pedimos sabedoria que vai além do nosso entendimento. Quando oramos, não estamos apenas lançando palavras ao vento, estamos falando com um Deus que ouve, que vê, que conhece os desejos mais profundos do nosso coração. E, ainda assim, às vezes, quando oramos por alguém e por um relacionamento ao qual insistimos em nos apegar, e a única resposta que parece vir é o silêncio. Pode ser confuso e até doloroso. Você clama a Deus por direção, pede um sinal, implora por clareza, deseja que Ele mostre o que fazer e mais nada muda. Não importa quantas vezes você ore,
o relacionamento continua pesado, tumultuado, sem paz. Ou, talvez pior ainda, você até receba uma resposta, e só que não é a que você esperava, e uma porta se fecha, surge um conflito, as circunstâncias mudam de uma forma que deixa claro que esse relacionamento não deve continuar. Mas, como não é a resposta que você gostaria de ouvir, você persiste em orar, esperando que Deus mude de ideia. Só que Deus não é um Deus de confusão. Ele não deixa seus filhos perdidos, sem rumo. Quando parece que ele está em silêncio, não é porque não tenha nada a dizer, é porque ele já falou, e somos nós que estamos recusando ouvir. Muitas vezes, lá no fundo, já sabemos a resposta. Mas como ela é dolorosa, como exige renúncia, fingimos não escutar. Oramos, não em busca de sabedoria, mas na esperança de obter permissão para continuar agarrados ao que já deveríamos ter deixado. Deus vê o que nós não conseguimos enxergar. Ele conhece os planos que tem para nós. Ele sabe os perigos escondidos à frente, as feridas que ainda não sentimos, as dores que tentamos evitar a todo custo, e mais que serão inevitáveis se continuarmos seguindo na direção errada. Quando Ele tira algo ou alguém da nossa vida, nunca é para nos ferir. É para nos proteger, para nos conduzir a algo maior, a algo que esteja em harmonia com a sua vontade perfeita. Mas o coração humano tem dificuldade em soltar. Convencemo-nos de que, se continuarmos orando, talvez as coisas mudem. Talvez Deus abençoe algo que Ele já deixou claro que devemos deixar. Talvez Ele transforme esse relacionamento em algo que ele jamais deveria ter sido. Seguramos firme na esperança, e mais não naquela que vem da confiança no plano de Deus, e sim numa falsa esperança. Uma esperança enraizada no medo, na resistência, na recusa de aceitar que o que queremos pode não ser o que Deus tem para nós. Quando Deus diz não, não é rejeição. É redirecionamento. Mas, em vez de aceitar, insistimos. Negociamos. Procuramos sinais que validem o que desejamos, em vez de prestar atenção nos sinais que Deus está claramente colocando diante de nós. Nos tornamos como crianças querendo algo perigoso. E quando Deus, com amor, afasta isso de nós, choramos, reclamamos, estendemos as mãos de novo, e sem perceber que o não dele é uma expressão do seu amor. Há momentos em que o silêncio de Deus é um teste de fé e uma chamada para confiarmos mesmo quando não enxergamos tudo. Mas também existem momentos em que o silêncio dele é a resposta. Quando você já orou diversas vezes, mas a situação não muda. Quando toda tentativa de consertar as coisas só gera mais confusão. Quando você clama por paz, mas só sente angústia. Isso também é uma resposta. Deus não ignora as orações dos seus filhos. Mas nem sempre dará a resposta que queremos ouvir. A Bíblia nos diz em Isaías 55 2.8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês. Nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. E os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Deus não opera dentro dos limites da lógica humana. Ele vê além. Ele sabe mais. E sua sabedoria é perfeita, e mesmo quando entra em conflito com os nossos desejos. Se continuamos orando por algo que não está alinhado com a vontade de Deus, Ele pode fechar a porta com firmeza. Aquele relacionamento que parecia promissor começa a desmoronar. A comunicação se torna difícil. Os conflitos aumentam. Cada tentativa de fazer dar certo se parece com empurrar uma muralha que não se move. Isso não é coincidência. É Deus falando. É Ele mostrando, através das circunstâncias, que esse não é o caminho que Ele preparou para você. Mas mesmo assim, o coração resiste. Questionamos se estamos interpretando os sinais de forma errada. Dizemos a nós mesmos que pode ser só uma fase, que tudo vai melhorar, que se segurarmos um pouco mais, o relacionamento será restaurado. E voltamos a orar. Pedimos que Deus mude a situação. Que transforme a outra pessoa. Que altere alguma coisa, qualquer coisa, para que possamos continuar ali. E,
No entanto, quanto mais oramos, mais pesado tudo se torna. Quanto mais lutamos, mais exaustos ficamos. O relacionamento não traz paz. Traz dor. Traz insegurança. Traz aquela sensação persistente de que algo está errado. Deus é paciente. Mas Ele não nos obriga a ouvir. Ele colocará os sinais diante de nós. Falará através da sua palavra, de conselhos sábios, de circunstâncias, e daquela sensação profunda, insistente, que não conseguimos ignorar. Mas se escolhemos fechar os ouvidos, se nos apegamos ao que Ele já pediu para deixarmos, Ele permitirá que sigamos pelo caminho que escolhemos, e não porque deseje nos ver sofrer, mas porque nos deu o livre-arbítrio. E, às vezes, a única maneira de aprendermos de verdade é passando pelas consequências de insistir em algo que nunca foi para nós. A dor de deixar ir é real. Não é fácil se afastar de alguém que amamos, de um relacionamento no qual investimos, de uma ligação que acreditamos fazer parte do nosso futuro. Mas a dor momentânea é infinitamente melhor do que um sofrimento prolongado. Quanto mais resistimos à direção de Deus, mais adiamos o inevitável. Mais atrasamos a cura, a restauração e as novas bênçãos que Ele já preparou para nós. Deus não está negando amor a você. Ele não está privando você de algo bom. O que Ele está fazendo é abrir espaço para algo melhor e algo sagrado, que trará um tipo de paz que não oscila, um tipo de amor que espelha o próprio coração dele. Mas, para receber isso, é necessário confiar. É preciso aceitar que, às vezes, a resposta de Deus é não, não por crueldade, mas porque Ele te ama demais para permitir que você se contente com menos do que o melhor que Ele tem para oferecer. O amor foi criado para despertar o que há de mais belo em nós. Ele deve ser paciente, gentil, cheio de perdão e repleto de graça. Quando Deus nos presenteia com relacionamentos, e sejam amizades, laços familiares ou envolvimentos românticos, essas conexões devem refletir o amor dele, a sua verdade e a sua bondade. Mas nem todos os relacionamentos cumprem esse propósito. Alguns nos esgotam, nos desgastam e nos fazem sentir cada vez mais distantes de quem realmente somos. Existem vínculos que, ao invés de fortalecer nossa identidade, a fazem vacilar. E, quando isso acontece, muitas vezes é um sinal claro de que estamos agarrados a algo que já não nos pertence mais. Há uma grande diferença entre enfrentar os desafios naturais de uma relação e sofrer constantemente dentro dela. Toda conexão humana terá suas dificuldades. Toda pessoa que amamos, em algum momento, nos desapontará. Porém, há uma distinção clara entre trabalhar os problemas de forma saudável e viver em constante desgaste emocional, mental ou até espiritual por causa da presença de alguém. Se estar com uma pessoa te deixa exausto, ao invés de fortalecido. Se você se sente mais sobrecarregado do que abençoado. Se a alegria que havia no seu coração parece desaparecer por conta do peso que essa pessoa representa. Então é hora de dar um passo atrás e refletir se isso é realmente o que Deus quer para a sua vida. O Senhor jamais planejou que o amor fosse uma luta constante pela sobrevivência. Amor não é para te deixar vazio, partido ou abandonado. Amor foi feito para edificar, restaurar e curar. E se você está em uma relação onde sempre é quem doa, mas nunca recebe de volta, então isso não é amor, é desgaste. Comenta aqui embaixo, você já sentiu Deus fechando uma porta na sua vida? Deus não te criou para ser drenado por aqueles ao seu redor. Ele te formou para viver cercado de pessoas que te elevam, que te fortalecem, que fazem você se sentir reconhecido, valorizado e amado de verdade. Existem relacionamentos que, ao invés de acrescentar, só parecem sugar. Você oferece paciência, mostra graça, dá o seu melhor, mas isso nunca é retribuído. Você abre mão do seu tempo, da sua energia, do seu bem-estar emocional, em troca, recebe frieza, ingratidão ou até manipulação. Você insiste, acredita que se amar mais, se tentar um pouco mais, talvez as coisas mudem. Mas não mudam. E quanto mais você se apega, mais começa a se perder de si mesmo. Quando alguém suga suas emoções constantemente, isso contamina todas as áreas da sua vida.
você sente que não tem forças para buscar as coisas que antes te faziam feliz. Sua mente fica dominada pelo peso do relacionamento, deixando pouco espaço para paz, criatividade ou crescimento. Suas orações se tornam clamores angustiados, por alívio, por direção, por mudança. Mas, no fundo, você já sabe. Você sente que isso não é amor de verdade. Deus não quer te ver sofrendo em um relacionamento que esgota o seu espírito. Ele não deseja que você passe seus dias tentando consertar algo que só Ele pode restaurar. Ele não quer que você sacrifique sua paz para manter de pé algo que nunca foi destinado a durar. Há uma diferença entre lutar por algo que Deus abençoou e tentar sustentar algo que Ele já pediu para deixar ir. Esgotamento emocional não é algo para ser ignorado. Não é apenas uma fase ou um contratempo qualquer. É um alerta da alma. Um sinal claro de que há algo fora do lugar. Deus fala através da paz, e quando essa paz está ausente, é sinal de que é hora de prestar atenção. Se cada encontro com essa pessoa deixa você esgotado, se cada conversa parece uma disputa, se cada tentativa de fazer dar certo apenas te cansa ainda mais, isso não é amor, é um vínculo prejudicial. Uma das armadilhas mais perigosas dos relacionamentos emocionalmente desgastantes é que eles nos consomem pouco a pouco. No início, você talvez nem perceba o quanto de energia está investindo nessa pessoa. Você se convence de que é normal se sentir tão cansado, tão drenado, tão incerto. Mas com o tempo, esse cansaço se infiltra em todas as áreas da sua vida. Sua confiança começa a enfraquecer. A capacidade de se alegrar com as pequenas coisas diminui. Os sonhos e aspirações que antes pareciam possíveis passam a parecer distantes, porque toda a sua energia emocional está sendo sugada pelo peso desse relacionamento. Deus nos chama para amar, mas nunca à custa da nossa própria saúde emocional. O amor deveria ser fonte de força e não de exaustão. Ele deveria nos inspirar e não nos enfraquecer. Amar deveria nos fazer sentir mais inteiros, mais conectados com quem somos, não o contrário. Quando Deus coloca as pessoas certas em nosso caminho, não é preciso lutar constantemente por afeto, por atenção ou por respeito. As relações que vêm de Deus não nos esgotam, e elas nos fortalecem. Elas trazem paz em vez de ansiedade, alegria em vez de tristeza, clareza em vez de confusão. Se um relacionamento deixa de nutrir seu espírito, se passa a causar mais dor do que bem, se te afasta de Deus em vez de te aproximar dele, é momento de dar um passo atrás e buscar direção em oração. Deus não deseja que você viva em um estado constante de desgaste emocional. Ele não quer que você se conforme com relações que te fazem sentir invisível, ignorado ou desvalorizado. Ele quer que você experimente o amor em sua forma mais pura, em aquele que reflete o próprio amor que ele tem por você. Abrir mão de alguém que te esgota não é egoísmo, é um ato de fé. É acreditar que Deus tem algo melhor reservado, que Ele vê a dor que você carrega, que Ele conhece o fardo que tem sido difícil de suportar. É confiar que você não precisa permanecer em uma relação que te deixa vazio, só por medo da solidão. Deus prometeu nunca te abandonar. Ele prometeu cuidar de você, te conduzir, restaurar seu coração. Mas Ele não pode preencher você com a plenitude dele se você está completamente esgotado por algo que Ele nunca quis que você carregasse. Se você tem se sentido exausto, se o seu coração pesa mais do que se alegra, se o relacionamento que antes te trazia felicidade hoje é fonte de dor, não ignore esses sinais. Isso não é o que o amor deveria ser. Isso não é o que Deus sonhou para você. O amor verdadeiro não exige sacrifícios constantes sem retorno. O amor verdadeiro não precisa ser forçado. O amor verdadeiro não deixa você se sentindo mais partido do que inteiro. Existe uma paz que acompanha os relacionamentos certos e uma paz que permanece mesmo diante das dificuldades. Uma paz que afirma o seu valor, que te mostra que você é respeitado, valorizado e genuinamente amado. Se essa paz não está presente, se tudo o que você sente é cansaço e vazio, é hora de se perguntar se essa relação realmente vem de Deus. Porque Deus não é o autor da confusão e tampouco de vínculos que te fazem sentir insuficiente. Nos relacionamentos certos, você não precisará implorar por amor,
por esforço, por consideração. Os relacionamentos que vêm de Deus não drenam, e eles fortalecem. Eles te lembram quem você é, reforçam seu valor, se alinham com os propósitos dele para a sua vida. Eles preenchem sua alma e não a esvaziam. Quando Deus quer tirar alguém da sua vida, muitas vezes ele começa revelando o verdadeiro caráter dessa pessoa. No início, pode vir como um sussurro, uma sensação discreta no espírito de que algo está errado. Talvez você ignore, pensando que está exagerando ou interpretando mal. Mas, com o tempo, os sinais se tornam evidentes. A máscara começa a cair. Aquela pessoa que você achava conhecer passa a mostrar lados difíceis de ignorar. Deus não quer que seus filhos caminhem às cegas. Ele é um Deus de verdade, de luz, de revelação. Quando você pede clareza sobre um relacionamento, ele responde. Mas, às vezes, essa resposta é dolorosa. Às vezes, ele mostra exatamente o que você não queria ver. Ele escancara padrões, incoerências e alertas que antes você justificava. Ele permite que certas situações aconteçam para expor as reais intenções, o verdadeiro coração, a essência da pessoa. E tudo isso, por amor. Pode ser difícil aceitar. Você talvez se pegue arrumando justificativas para o comportamento dessa pessoa, tentando se convencer de que ela não quis dizer aquilo que falou, de que suas atitudes foram apenas erros momentâneos, de que, no fundo, ela ainda é quem você sempre acreditou que fosse. Mas a verdade não se altera, por mais que você tente ignorá-la. Deus não revela as coisas para te ferir, e Ele revela para te proteger. Ele não expõe a realidade para partir o seu coração, mas para libertá-lo de um relacionamento que não é baseado em sinceridade, respeito ou amor verdadeiro. Às vezes, a pessoa que Deus está te mostrando como realmente é alguém por quem você tem profundo carinho. Pode ser alguém que faz parte da sua vida há anos, com quem você compartilhou lembranças, construiu sonhos, fez planos. Pode ser alguém em quem você investiu tanto de si mesmo que se recusa a acreditar no que está bem diante dos seus olhos. Mas o amor não te impede de enxergar a verdade, e o amor genuíno abre seus olhos. Amor se constrói sobre confiança, integridade e constância. E quando alguém, repetidamente, demonstra com palavras e atitudes que não é quem diz ser, isso não é um engano. Deus vê o que acontece longe dos olhares. Ele ouve o que é dito no silêncio, percebe os pensamentos escondidos atrás de sorrisos educados. Ele conhece as intenções, os desejos secretos, as lutas que as pessoas tentam ocultar. E por amar você, Ele não permitirá que você permaneça na escuridão para sempre. Ele permitirá que situações aconteçam para trazer a verdade à tona. Talvez seja uma conversa em que as palavras da pessoa te machucam mais do que deveriam. Talvez seja uma traição que você jamais imaginava. Talvez seja um momento de desonestidade que abala tudo aquilo em que você acreditava. Esses momentos não são aleatórios. Eles são formas de Deus abrir seus olhos para o que você precisa enxergar. Mas enxergar a verdade não basta, é preciso estar disposto a aceitá-la. É necessário reconhecer que talvez essa pessoa a quem você se apega tanto não seja aquela que Deus separou para você. É preciso confiar que, quando Deus tira alguém da sua vida, Ele está cuidando de você, mesmo que no início isso pareça apenas dor. Segurar alguém que Deus está tentando tirar só resulta em mais sofrimento. Quanto mais você nega o que é evidente, mais dolorosos se tornam os aprendizados. Deus é misericordioso, mas também é firme. Se você se recusa a sair de um relacionamento que não vem dele, Ele permitirá que as circunstâncias se intensifiquem até que não reste alternativa a não ser partir. Os alertas sutis se transformarão em evidências inegáveis. O desconforto vai aumentar. O vínculo se tornará tenso. A paz que um dia existiu será substituída por insegurança, ansiedade e cansaço. Deus não atua no meio da confusão. Ele não abençoa relacionamentos fundamentados em mentiras, manipulação ou egoísmo. Se alguém te mostra com constância que não te respeita, que não valoriza a sua presença, que não está disposto a amar como Deus deseja, acredite nessa demonstração. Não perca tempo tentando mudar essa pessoa, tentando fazê-la perceber o seu valor,
tentando moldá-la em alguém que ela não é. Isso não cabe a você, e isso é entre ela e Deus. Você não foi criado para implorar por amor, por sinceridade ou por constância. Você não foi feito para viver todos os dias questionando se é realmente importante para alguém. O amor que vem de Deus é claro, forte, firme. Ele não faz jogos, não deixa dúvidas, não te faz sentir rejeitado ou invisível. As pessoas certas não te fazem duvidar do seu lugar na vida delas. Elas não se escondem atrás de desculpas, promessas vazias ou esforços pela metade. Elas se fazem presentes, e não só com palavras, mas com atitudes. Mas, às vezes, nos apegamos às pessoas porque acreditamos mais no que elas podem vir a ser do que naquilo que de fato demonstram ser. Vemos lampejos de bondade, gestos de afeto, e nos agarramos à esperança de que, se esperarmos o suficiente, se amarmos intensamente, elas mudarão. Acreditamos que, com paciência, elas se tornarão a pessoa que imaginamos. No entanto, o amor não se baseia em possibilidades. O amor verdadeiro se alicerça na verdade. Deus não nos pede para amar alguém com base em quem essa pessoa pode se tornar no futuro. Ele nos chama a amar com sabedoria, a proteger nossos corações, a caminhar na verdade e a perceber quando alguém não está nos tratando com o amor e o respeito que merecemos. O tempo de Deus é sempre exato. Ele não demora em nos mostrar o que precisamos ver, nem esconde a clareza de propósito. Assim que você enxerga a realidade sobre alguém, assim que as atitudes dessa pessoa entram em contradição com o que ela diz, esse é o momento em que Deus está revelando aquilo que você precisa saber. Não o ignore. Não espere mais sinais. Não permita que o sentimento te impeça de enxergar quem a pessoa realmente é. Confie que, quando Deus traz a verdade à tona, Ele está te presenteando, com discernimento, sabedoria e liberdade. Dar as costas nem sempre é simples. Deixar alguém que você ama, mesmo sabendo que essa pessoa não é certa para a sua vida, pode ser uma das decisões mais difíceis que você enfrentará. No entanto, manter algo que te prejudica sempre causará mais dor do que o processo de se afastar. Deus não te pedirá para se afastar sem, ao mesmo tempo, te dar forças para isso. Ele não te chamará para deixar algo para trás sem te conduzir em direção a algo melhor. Quando Ele mostra a verdade, quando escancara o caráter de alguém, não é para te punir, mas para te proteger. Existe paz na obediência. Quando você escolhe confiar no que Deus está te revelando, quando para de insistir em algo que Ele claramente está tentando tirar da sua vida, você sentirá o peso diminuindo. A confusão começará a desaparecer. O conflito interno cederá lugar à clareza. O espaço que essa pessoa ocupava começará a ser preenchido por algo novo, mais saudável, algo vindo diretamente do plano de Deus para você. Mas o primeiro passo é seu. Você precisa estar disposto a soltar aquilo que te fere, a liberar o que já não alimenta sua alma, a se afastar de relações que drenam sua energia ao invés de fortalecê-la. Deus não erra. Ele não te revela a verdade apenas para te ver sofrer. Ele mostra as coisas no tempo exato, porque conhece o momento em que você está pronto para compreendê-las. E quando Deus te mostra quem uma pessoa realmente é, creia de imediato. Não espere por mais provas. Não despreze os alertas. Não se convença de que o amor precisa ser sofrido. O amor que vem de Deus é transparente, firme e carregado de paz. Se você está em um relacionamento onde essas qualidades estão ausentes, e se tem buscado respostas e Deus já te mostrou a realidade, confie nele o suficiente para ir embora. Acredite que ele tem algo melhor, algo que não te deixará em dúvida, algo que vai refletir o amor que ele sempre teve por você. Quando Deus quer que você se afaste de alguém, ele muitas vezes retira a paz daquele relacionamento. A paz é um dos maiores sinais da presença de Deus em qualquer situação. É aquela tranquilidade profunda, a certeza em seu interior de que você está no lugar certo. Isso não significa que tudo será perfeito, mas que, mesmo nos desafios, você se sente seguro, alinhado, em repouso. Quando essa paz desaparece, quando você se sente constantemente incomodado, ansioso ou sobrecarregado dentro da relação, esse é um sinal claro de que algo está errado. Deus fala através da paz.
Quando Ele abençoa um relacionamento, há clareza, estabilidade e propósito. Desentendimentos podem surgir, fases difíceis também, mas ainda assim existe uma base sólida de confiança e entendimento mútuo. Quando essa base começa a ruir, quando cada interação se torna pesada, quando a ansiedade supera a alegria, é hora de prestar atenção. A perda da paz não é algo pequeno. É um alerta. É a maneira de Deus te chamar a atenção, de te mostrar que algo está desalinhado. Às vezes, esse sinal começa como uma sensação sutil, uma inquietação silenciosa que você não consegue explicar. Pode ser um cansaço após conversar com essa pessoa. Pode ser o surgimento de dúvidas que você nunca teve antes. Pode vir como uma agitação constante, como se algo dentro de você soubesse que aquele não é o seu lugar. Quanto mais você tenta ignorar, mais intenso isso se torna. Sua mente começa a se encher de preocupações, seu coração fica pesado, suas emoções parecem instáveis o tempo todo. Isso não é apenas estresse típico de relacionamento, e isso é Deus te mostrando que algo está fora do lugar. Existe uma diferença entre enfrentar dificuldades juntos e forçar algo que já perdeu o sentido. Nenhuma relação é perfeita, em toda conexão exige dedicação, paciência e compaixão. Mas, quando o esforço se torna uma luta contínua, quando só você está tentando manter tudo de pé, quando o vínculo traz mais desgaste do que contentamento, e isso não é amor. Amor verdadeiro não te mantém em tensão constante. Amor não te faz sentir perdido, inseguro ou paralisado. Deus não é um Deus de confusão. Ele não se manifesta em relacionamentos marcados pelo caos ou pela incerteza. Quando uma conexão deixa de servir ao propósito dele para a sua vida, ele permite que você sinta o peso desse desequilíbrio. Você pode perceber que suas emoções estão instáveis, que sua mente está tomada por dúvidas, que sua capacidade de focar em outras áreas da vida está sendo comprometida. Esses são os sinais. E Deus está te chamando para ver. E para agir. Deus jamais quis que o amor tirasse sua paz. O verdadeiro amor deve ser fonte de força, não de angústia. Quando a paz desaparece, muitas vezes é porque Deus retirou sua mão daquela relação, sinalizando que é hora de seguir em frente. Às vezes nos apegamos a certas pessoas por medo do que pode acontecer se decidirmos partir. Nos convencemos de que, se nos esforçarmos um pouco mais, se dermos um pouco além do que temos, se orarmos com mais fervor, as coisas irão melhorar. Mas Deus não exige que você sacrifique sua paz para manter alguém que não foi destinado a permanecer na sua vida. Ele não espera que você permaneça em um lugar onde sua alma vive em constante inquietação. Quando falta paz em um relacionamento, tudo ao redor é afetado. Fica mais difícil ouvir a voz de Deus com clareza, sua atenção nas outras áreas da vida se dispersa, e sua saúde, e mental, emocional e até física, começa a sofrer as consequências. O estresse, a ansiedade e o esgotamento emocional passam a pesar. Você começa a perder o sono, a energia, a capacidade de concentração. Suas reações mudam. Você se torna mais impaciente, mais ansioso, mais inseguro. Isso não vem de Deus. Ele não quer que você viva em constante turbulência emocional. Ele deseja que você viva em paz, com clareza, rodeado de conexões que te revitalizem, e não que drenem sua energia. Ignorar a ausência de paz não resolve o problema, e apenas adia o inevitável. Quanto mais tempo você permanecer em uma situação onde a paz de Deus não habita, mais difícil será sair dela. Você se enreda emocionalmente, se envolve mais profundamente, acredita com mais força que pode consertar o que está quebrado. Mas se Deus já retirou sua paz, não há nada que você possa fazer para forçar esse relacionamento a funcionar. Não se pode corrigir o que não está mais alinhado com a vontade de Deus. Muitas vezes, a paz se vai porque Deus está te chamando para algo maior. Ele está te preparando para uma nova fase, uma nova conexão, um caminho diferente. Mas enquanto você continuar a se apegar ao que não é mais seu, não poderá receber o que Ele reservou para você. A ausência de paz não é apenas um sinal de que algo está errado, é também um convite para algo melhor. Deus não retira algo sem ter algo superior para oferecer em troca. Ele não fecha uma porta sem estar preparando outra para se abrir.
Mas, antes, é preciso que você esteja disposto a soltar aquilo que não mais contribui com sua paz. Deixar ir não é fácil e exige fé, confiança e obediência. É necessário acreditar que Deus sabe o que é melhor para você, mesmo quando dói. É preciso confiar que os planos dele são bons, mesmo quando ainda não são visíveis. É um ato de entrega, de parar de insistir em algo que já não funciona, de abrir mão do que já não traz alegria. Quando a paz vai embora, você não precisa se obrigar a permanecer num relacionamento por culpa, por costume ou por medo. A vontade de Deus não é algo que você precise lutar para sustentar. Aquilo que Ele abençoa, Ele também sustenta. O que Ele determina, Ele também provê. Se você está em constante esforço, sempre em dúvida, lidando com sofrimento emocional frequente, não é porque você está falhando, é porque essa relação já não faz parte do que Deus tem para você. Você merece um amor que te traga paz, uma conexão estável, uma relação que não exija a sua saúde emocional como preço. O amor de Deus é leve, reconfortante e edificante. As relações certas não te farão sentir como se estivesse em guerra consigo mesmo. Elas não te deixarão questionando seu valor, seu propósito ou sua direção. Você não precisa ignorar os sinais. Não precisa calar o que sua alma está dizendo. Não é necessário permanecer onde a paz já foi retirada. Quando Deus tira a paz, é porque Ele quer que você se mova. Que você avance para algo novo, mais saudável, mais alinhado com a vida que Ele preparou para você. Se você tem se sentido inquieto, se está lidando com ansiedade, se a alegria parece ter sumido, é hora de refletir. É hora de perceber que a paz é um dos maiores presentes que Deus concede, e quando ela desaparece, há um motivo. Não ignore o que seu espírito já reconhece. Não permita que o medo te mantenha preso a algo que está te roubando a alegria. Confie que, ao retirar a paz, Deus está te protegendo, guiando, conduzindo a algo maior. Quando Ele quer que você desista de alguém, Ele frequentemente permite que portas se fechem, em portas que talvez você acreditava que estariam sempre abertas. No início, isso pode ser confuso, até doloroso. Talvez você tenha visualizado um futuro ao lado dessa pessoa, acreditando que ela sempre faria parte da sua jornada. Pode ser que você tenha orado com esperança, acreditando que com tempo, paciência e amor, tudo se resolveria. Mas, mesmo com todos os seus esforços, tudo parece desmoronar. As conversas que antes fluíam agora são forçadas. Os planos que antes empolgavam são adiados ou cancelados. A conexão profunda que você sentia parece ter desaparecido, dando lugar ao distanciamento, à tensão ou ao vazio. Deus fala através das portas fechadas. Ele não permite que se fechem sem propósito. Ele não é um Deus de acaso, mas de ordem perfeita. Quando Ele impede uma aproximação, quando muda as circunstâncias de formas inesperadas, não é para te ferir, é para te redirecionar. Ele vê o que você não consegue ver. Ele conhece o coração daquela pessoa da qual você não quer se desapegar. Ele conhece suas verdadeiras intenções, suas lutas silenciosas, seus conflitos não revelados. E, às vezes, Ele permite que a porta se feche porque sabe que, mantê-la aberta, só traria mais dor no futuro. No início, você pode tentar resistir à situação. Pode se esforçar ainda mais para manter o relacionamento de pé. Pode enviar mais mensagens, puxar mais conversas, tentar se fazer presente o tempo todo, acreditando que, com um pouco mais de empenho, tudo voltará a ser como antes. Mas, independentemente do que você faça, a distância permanece. Quanto mais você tenta recuperar a conexão, mais cansativo se torna. Quanto mais tenta segurar, mais evidente fica que algo está fora do lugar. Deus não é um Deus de confusão. Ele não é o autor de relacionamentos que te deixam constantemente em dúvida, sempre lutando, sentindo que é o único se dedicando. Quando uma relação vem de Deus, existe reciprocidade e ambos se dedicam, se respeitam e desejam crescer juntos. Mas quando a relação não é parte do que Deus tem para você, Ele permitirá que você experimente a frustração de portas que simplesmente não se abrem. Ele permitirá ligações não atendidas, respostas demoradas, planos que são cancelados.
Ele permitirá situações que te forçam a dar um passo atrás e perceber que não se pode insistir no que não foi feito para durar. O coração humano não lida bem com a rejeição. Ele resiste em aceitar que algo que tanto desejamos está escapando das nossas mãos. Mas, e se essa rejeição for, na verdade, uma direção de Deus? E se aquela porta que se fechou não for um castigo, mas uma proteção? E se essa pessoa que você está tentando desesperadamente manter em sua vida estiver, na verdade, bloqueando as bênçãos que Deus quer te entregar? Deus fecha portas porque tem algo melhor reservado. Ele afasta pessoas porque enxerga o todo e o que está por vir e o que você ainda não consegue ver. Ele sabe quais relações trarão dor, decepção e arrependimento. Ele conhece quem realmente está disposto a te amar, respeitar e honrar da forma que ele deseja para você. E, por te amar tanto, ele não vai permitir que você se contente com menos do que o que ele preparou. Por isso, mesmo que você ainda não esteja pronto, ele deixará a porta se fechar. Às vezes acreditamos que portas fechadas são sinal de fracasso. Pensamos que, se um relacionamento chegou ao fim, é porque erramos em algum ponto. Mas nem toda porta que se fecha é consequência de um erro. Em muitos casos, Deus encerra ciclos porque você já ultrapassou aquela fase. Às vezes ele retira pessoas da sua vida porque elas já não estão mais alinhadas com o propósito que ele tem para você. Outras vezes, ele permite o afastamento porque sabe que a permanência daquela pessoa só atrasaria seu crescimento. Pode ser doloroso ver alguém se afastar. Pode partir o coração sentir que está perdendo alguém que já significou tanto. Mas, se Deus está permitindo isso, existe um motivo. Se Ele está tirando alguém do seu caminho, não é para deixar um vazio, é para abrir espaço para algo muito melhor. Talvez agora você não entenda, mas, com o tempo, você verá o porquê daquela porta precisar se fechar. Um dia, você olhará para trás e perceberá que aquilo que você pensava ser uma perda, era, na verdade, uma bênção disfarçada. Vai perceber que, se aquela pessoa tivesse permanecido, teria te impedido de viver a plenitude do que Deus havia preparado. Os caminhos de Deus são mais elevados que os nossos. Seus pensamentos vão além da nossa compreensão. Quando Ele fecha uma porta, não é para te punir, e sim para te proteger de algo que nunca foi destinado a você. Mas, para seguir adiante, é preciso parar de bater na porta que Ele já trancou. É preciso confiar que Ele sabe o que está fazendo. É necessário abrir mão dos seus próprios planos, desejos e da ideia que você criou para a sua vida, e permitir que Ele te conduza a algo muito melhor. Apegar-se a um relacionamento que Deus está tentando retirar da sua vida só trará mais sofrimento. Quanto mais você resistir à vontade dele, mais difíceis e dolorosas serão as lições. Se ele tem fechado portas, criado distâncias, mostrado de várias formas que esse relacionamento não deve continuar, o melhor que você pode fazer é soltar. Pare de tentar reabrir o que ele já encerrou. Pare de forçar o que já não está mais em sintonia com os planos dele. Confie que ele está te conduzindo para algo maior. Confie que o encerramento não é o fim da sua história, é o início de um novo capítulo. Um capítulo cheio de paz, amor e alegria em tudo aquilo que você tem buscado. Você não precisa temer o que está por vir. Não precisa ter medo do desconhecido. Deus já foi à sua frente. Ele já preparou o caminho. E, quando você finalmente parar de olhar para trás, quando soltar de vez o que nunca foi para ser seu, você verá que a porta que ele abriu é infinitamente melhor do que tudo aquilo que você havia imaginado. Se essa mensagem tocou seu coração, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma palavra. Compartilhe esse vídeo com alguém que você ama e confira a nossa playlist de crescimento espiritual.